Alô, galera ligada no YouTube do Hashtag Rubro Negro. Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro nesse domingo contra o Atlético Mineiro. E você quer saber como joga e quais são os pontos fortes e pontos fracos do time do Sampaoli? Eu sou Renato Senna e agora a gente vai fazer uma análise tática desse time do Atlético Mineiro e quais os caminhos que o Flamengo pode encontrar para estrear com os 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Bom, então antes da gente fazer essa análise mais minuciosa, a gente tem que entender como pensa futebol o Sampaoli. O Sampaoli, ele é adepto do estilo de jogo posicional. Jogo posicional, para quem ainda não sabe, vai estar aqui no card a explicação do Flamengo do Domenech. A gente já falou um pouquinho desse estilo de jogo, que é basicamente o jogo que o Guardiola gosta de jogar. E o Sampaoli também é um que vem da escola Bielsa, assim como o Barcelona, e gosta do jogo posicional. E ele divide o campo em 3 setores. Você tem o primeiro terço, que é a zona de alerta, é onde as jogadas vão começar a ser construídas, né? É o próprio campo defensivo, e é a zona que você tem que tentar sair o mais rápido possível, com a maior segurança possível, e que você tem que botar o maior número de jogadores em relação ao adversário. Sampaoli, ele fala muito sobre essa superioridade numérica, sobre você conseguir eliminar adversários já a partir desse setor. E você só parte do primeiro terço para o segundo terço quando você tiver conseguido eliminar pelo menos uma linha de defesa do adversário. A gente vai ver um exemplo mais concreto disso um pouco mais à frente, mas a ideia do Sampaoli é que o jogo ele se inicia por esse primeiro terço e a partir dali você passa para a zona de conforto. E na zona de conforto é onde o time vai se estruturar para atacar. É onde o desenho tático da fase ofensiva começa a se formar, onde o time trabalha com mais paciência, toca mais a bola, procura pontos de superioridade, procura setores que os jogadores estejam com vantagem numérica ou com uma vantagem posicional, que o jogador pode receber a bola para progredir. Inclusive o Sampaoli fala que você não passa a bola, você passa tempo. Você procura o jogador que vai ter mais tempo para receber essa bola e conseguir progredir, conseguir fazer jogadas de ataque. E o grande objetivo dessa zona de conforto é você chegar na zona de finalização. E que aí são movimentos mais agudos, são movimentos de ruptura que os jogadores fazem, algumas trocas de posição e que o objetivo final, obviamente, é o gol, é a finalização. Partindo disso, a gente consegue observar alguns padrões no time do Atlético Mineiro. O Atlético, ele começa num 4-3-3, né? E a partir daí a gente já começa a observar. Na zona de conforto, os 2 laterais do Atlético já estão bem abertos, que é para dar essa amplitude. A jogada se inicia com os zagueiros, né? Eles têm essa obrigação de começar a sair jogando. Eles são jogadores que sabem jogar com a bola no pé e têm a obrigação de procurar companheiros que estejam melhor posicionados, companheiros que eles vão conseguir romper uma linha do adversário e vão conseguir progredir. E eles vão ter como opções de passe. Na direita era o Guga, agora tem o Gabriel e o Mariano como opções, e na esquerda é o Arana que a gente vai ver depois, que o Arana vem para dentro numa fase um pouco mais ofensiva, mas o Arana começa jogando na lateral esquerda, começa bem aberto, dando essa opção de passe bem do lado do campo, e no meio deles vai estar o Alan que é o primeiro volante, ex-Fluminense, e ele vai ser essa opção de saída pelo meio, comparando com o Barcelona, é o Busquets do Atlético Mineiro. A partir da zona de conforto, a gente consegue ver uma das principais características do Sampaoli. Ele gosta muito de variar o time, né? A gente viu muito isso no Santos, na seleção chilena, na seleção argentina, que inclusive foi o motivo, né, daquele motim dos jogadores durante a Copa do Mundo contra ele, na Universidade de Chile. Então, e essas variações não são só no esquema de jogo. Ele pode muito bem trocar jogadores de posição. A veces jugaremos con 3, a veces jugaremos con 4. Dependerá mucho del rival, dependerá mucho de cada partido. Indudablemente hoy al irse Guga del equipo tuvimos que recurrir, Mariano tuvo un solo entrenamiento, llegó muy tarde, así que ante esa realidad optamos por jugar con 3 centrales. Bom, então nos últimos jogos que eu consegui observar do Atlético Mineiro, em 2 deles o Atlético atacou num 2-3-5, com os 2 zagueiros fazendo essa primeira linha. Na segunda linha, ele alterou muito, ele variou bastante os jogadores da segunda linha. Basicamente, era o Alan pelo meio, e aí o Guga pela direita e o Arana pela esquerda. Em outro jogo, ele colocou o Jair para jogar
e aí o Jair virou esse homem central, o Alan virou esse homem pela esquerda, e o Arana passou a jogar já na linha de frente, né, na linha de 5. E na linha de frente, o Keno aberto na esquerda, o Savarino aberto na direita, e o Marrone de falso 9, com o Natan ali no entrelinhas com mais um. E esse jogador do lado do Natan pode ser o Johan, pode ser o Arana, pode ser o Alan Franco. Então ele muda bastante o formato de jogo e ele pensa muito também em como o adversário joga. Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro contra o América, o Atlético ele sofreu muito com as bolas nas costas dos laterais. Por quê? Porque joga com 2 jogadores só atrás e você não tem essa cobertura dos lados do campo. Então o América, que jogou com dois pontas bem avançados, tentando buscar esse espaço nas costas dos laterais, ele ofereceu muito perigo ao time do Atlético Mineiro. E aí, para o segundo jogo, o Sampaoli, que é malandro, mudou o estilo de jogo. Em vez de jogar com essa linha de 2 atrás só, ele botou uma linha de 4. E aí, sem o Guga, que o Guga foi negociado com o CSKA, sem poder contar com o Guga e com o Mariano chegando agora, ele optou por colocar o Gabriel na direita, deixou o Arana na esquerda e fez uma linha de 4. Ele reforçou essa marcação pelos lados do campo e o Gabriel na direita subia muito pouco. Então, quando atacava, ficava um formato um pouco de 3 atrás, né? Com o Arana subindo um pouco mais pelo lado esquerdo. E aí o Arana fazia dobras junto com o Keno na lateral esquerda, enquanto na direita quem ajudava o Savarino na construção era o Alan Franco. E eu separei 4 jogadores aqui que são jogadores-chave nesse time do Atlético Mineiro. O primeiro é o Alan, como eu já falei, né? O Alan é o homem responsável por essa saída de bola. O Alan, em alguns momentos, ele vem no meio dos zagueiros para buscar essa bola. Em alguns momentos, ele entra no lugar do Arana na esquerda para fazer essa função, enquanto o Arana já parte para frente, parte para dentro, para receber uma bola já entre as linhas do adversário. Um pouco mais avançado, a gente tem o Natan, que é um jogador que, por ter feito grande parte da base na Europa, ele tem uma visão um pouco mais europeia. Então, ele consegue se virar num espaço menor. Ele já recebe a bola, né, o domínio orientado. O que é o domínio orientado? É o jogador que recebe a bola já com o corpo posicionado para progredir no campo, para já estar de frente para o gol, para poder abastecer os companheiros, para ter uma visão melhor do jogo. E do lado dos campos, o Atlético tem 2 velocistas. Na esquerda tem o Keno, que apesar de ter feito só 3 jogos com a camisa do Atlético Mineiro, já vem se mostrando que vai ser um jogador fundamental, que é o jogador mais incisivo, é o cara que vai pegar a bola na esquerda, vai partir na diagonal, vai tentar abrir um espaço na defesa adversária, enquanto na direita tem o Savarino, o venezuelano, que é rápido, está sendo chamado, né, pela torcida do Atlético de Savalizo, de driblador, é um jogador incisivo, mas é um jogador que busca mais as jogadas pela linha de fundo. Ele vai buscar essa jogada no fundo para cruzar ou para fazer aquele passe para trás, né, aquela assistência cruzada para trás, para quem vem chegando de frente finalizar. E um fator importante para a gente observar vai ser a relação dos zagueiros com os 2 pontas, porque os 2 pontas jogam muito abertos, né, dando amplitude, e os zagueiros eles vão buscar em algum momento, quando eles perceberem que o ponta tá livre, que o ponta está sem marcação, eles vão buscar essa bola longa. O Hever já tem feito muito isso com o Savarino, aproveitando o espaço nas costas da linha de defesa adversária. E como é que deve vir o Atlético Mineiro para esse jogo de domingo? E como é que o Flamengo pode explorar alguns dos pontos fracos desse time do Atlético Mineiro? O Atlético deve jogar na mesma tática que jogou na última quarta-feira contra o América Mineiro, venceu 3-0, e com Gabriel fazendo um lateral direito mais defensivo, Hever e Júnior Alonso na zaga e o Arana na esquerda com um pouco mais de liberdade para subir. Nesse 4-1-5 que o Atlético usou, o Alan é esse homem da ligação ali no meio, ele vai ter muito apoio do Natan e do Alan Franco, e lá na frente o Marrone jogando de falso 9, o Savarino jogando na direita e o Keno jogando na esquerda. Um dos pontos-chave para o Atlético deve ser o Keno jogando nas costas do Rafinha, porque o Rafinha é um lateral que sobe muito também, e o Keno vai tentar aproveitar esse espaço, vai tentar receber uma bola longa do Hever ou do Júnior Alonso, ele vai tentar ser esse jogador de desequilíbrio, ele vai procurar o enfrentamento contra o Rodrigo Caio, né, 1 contra 1. Essa deve ser uma das principais armas do Atlético Mineiro contra o Flamengo. Além do Natan ali no meio, buscando um espaço numa subida do Gerson, numa subida do Arão. E como o Flamengo vai poder se aproveitar desses espaços, dos pontos fracos do Atlético Mineiro? O Atlético, se o Sampaoli vier com o Mariano na lateral direita, sendo aquele lateral que vai mais para o ataque, né, aquele lateral que sobe mais, vai deixar espaço nas costas dos 2 laterais
E obviamente o Flamengo com Bruno Henrique de um lado, Gabigol e Everton Ribeiro do outro, vai poder se aproveitar muito bem desses espaços deixados, porque o Flamengo vai ter ali 4 dos melhores jogadores do Brasil contra 2 zagueiros, sendo que o Hever é um zagueiro mais experiente e um pouco mais lento. Então eu não acredito que o Sampaoli vá jogar com o Mariano, ele vai trazer o Gabriel, até porque o Bruno Henrique, ali daquele lado do campo, pode ser um fator de preocupação. O Gabriel, ele pode segurar o Bruno Henrique, a gente já viu o Botafogo fazendo isso esse ano com o Marcelo. O Marcelo, que é um zagueiro de origem, jogou na lateral direita e conseguiu segurar um pouco o Bruno Henrique, o Michael ali daquele lado do campo. Então acredito que o Sampaoli ele vai ter essa leitura e vai colocar o Gabriel exatamente para barrar essas jogadas do Bruno Henrique, que é o homem da transição do Flamengo. Mas aí, a partir daí, o Flamengo ganha espaço no meio-campo, porque o Gabriel ele vai deixar de ser um homem no meio-campo e vai ser um homem na lateral direita para fazer esse embate com o Bruno Henrique. Então o Atlético vai perder um homem no meio e o Flamengo vai conseguir criar situações de superioridade pelo meio do campo, porque por ali joga o Alan, o Arana ajuda um pouco, e na transição defensiva o Atlético ainda tem algumas falhas. Então o Flamengo, quando conseguir roubar uma bola ali atrás, ele pode subir em velocidade com Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, e vai encontrar a superioridade numérica. Ele vai ter mais jogadores do que o Atlético Mineiro, então o Flamengo, essa transição pode ser o ponto-chave do Flamengo. Se o Atlético começar com Gabriel na lateral, se começar com Mariano, o ponto-chave do Flamengo vai ser essa ponta esquerda, com o Bruno Henrique ali caindo, principalmente para cima do Hever. E o Bruno Henrique, jogador de muito mais velocidade que o Hever, pode levar a melhor. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e comentem aí pra gente quanto vocês acham que vai ser o jogo, quem vocês acham que vão ser os destaques e se vocês acham que o Flamengo vai começar o Campeonato Brasileiro com o pé direito.